Olá, meus amigos, mais uma vez estamos juntos e vamos dando continuidade ao nosso estudo neste domingo, do capítulo 1, Eu não vim destruir a lei. Vamos elevar o pensamento para a nossa prece? Mestre amigo, nos abençoe e nos envolva com o seu amor. Que possamos em mais esta oportunidade estarmos unidos em pensamentos, que tenhamos condições de compreender os ensinamentos contidos neste capítulo e que tenhamos assim uma maneira a mais de nutrirmos forças para superar as nossas dificuldades. Assim seja. Meus amigos, então, dando continuidade, nós falamos na reunião passada a respeito da primeira revelação com Moisés. O Deus apresentado por Moisés aos homens, aquele Deus disciplinador, que recompensava os mais bravos, os mais violentos, os mais guerreiros, e que punia toda transgressão das leis, não somente das leis divinas, dos 10 mandamentos, mas também punia severamente as transgressões das leis estabelecidas por Moisés para disciplinar o povo. E hoje nós vamos passar então para a segunda revelação. Lembrando que nesta segunda revelação, Jesus veio dizer que não veio para destruir a lei, ou seja, a lei com caráter divino apresentado por Moisés. Mas ele veio, através da sua conduta, do seu comportamento, modificar a interpretação das leis estabelecidas por Moisés para disciplinar a sociedade. Por exemplo, o mandamento onde dizia que não poderia ser trabalhado aos sábados. Jesus trabalhou muito aos sábados e realizou muitos chamados milagres, consolou muitas pessoas, restabeleceu a saúde a muita gente naquele tempo, justamente aos sábados, e demonstrava dessa maneira que tudo deve ser feito de maneira racional, né? Que realmente devemos separar um dia, ter um dia para louvarmos e adorarmos ao Senhor, mas também que nós podemos, através de uma maneira consciente e racional, trabalharmos sim, né, de maneira proveitosa, mas sempre buscar o equilíbrio das nossas ações e do nosso comportamento. Jesus nos ensinou isso também. As pessoas esperavam que, através das profecias que existiam, que Jesus nasceria com grande pompa, numa família de reis, né? Assim por diante, porque era esperado o grande Salvador. Os hebreus, como estavam sob o domínio do Império Romano ao tempo de Jesus, acreditavam que esse Salvador era o Salvador político, um Salvador físico, né? Que iria liderar uma revolta do povo opressivo, do povo judeu, para a sua libertação, quando na verdade o Salvador não tinha nada a ver com essa questão política, a questão ideológica daquele tempo, mas sim era o Salvador do Espírito, era o Salvador dos homens que se encontravam praticando um comportamento inadequado, descumprindo as leis de Deus. O Salvador dos homens, das almas. Jesus foi esse Salvador, porque ele nos trouxe o conhecimento onde nós deveríamos pautar o nosso comportamento, desenvolvendo ou irradiando o sentimento de amor ao próximo, nos ensinando que não deveríamos apenas amar os nossos amigos, mas também amar os nossos inimigos. Aprendemos muito com Jesus. Tem uma passagem aqui no Evangelho
que diz o seguinte: Jesus veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Então, o que nos chama a atenção nessa passagem é essa afirmação: os meios de se reconciliar com Deus. Realmente, depois de Moisés, que preparou a vinda de Cristo, a vinda naquele povo, no povo hebreu, nós percebemos aqui que foi necessária uma reconciliação. Jesus veio mostrar para todos nós, naquele tempo, para que nós reconhecêssemos o nosso Criador, não como aquele apresentado por Moisés, mas um Criador que nós devíamos considerá-lo como Pai. Não como pai na figura masculina, ou nem como mãe na figura feminina, mas na representação do sentimento que essas figuras de pai e mãe representam para o seu filho. Foi esse ensinamento de Jesus. E Jesus também apresentou diversos ensinamentos a respeito da continuidade da vida, da reencarnação. Então, muitos ensinamentos foram dados por ele e que não puderam ser, ao seu tempo, devidamente explicados ou pormenorizados, porque naquele tempo nós não tínhamos condições de compreender a profundidade dos ensinamentos do Cristo e das questões espirituais. Mas o que ele deixou bem claro lá nos seus ensinamentos é que nós deveríamos nos pautar para o cumprimento das leis de Deus, para estarmos ou para participarmos da criação do reino de Deus. Esse reino futuro. Todo ensinamento de Jesus era para o espírito imortal, não para o homem perecível, mas para o espírito que vive uma existência material e retorna ao plano espiritual, e retorna ao plano material em seguida, e assim sucessivamente. Quando ele falou também para que nós tínhamos que nos reconciliarmos com os nossos irmãos, enquanto estivermos no caminho, tinha esse caráter de procurarmos sempre a reconciliação com o nosso próximo, para que o sentimento da raiva, da vingança, da violência, da agressividade não permanecesse em nossos corações, para que isso não se tornasse posteriormente uma busca pela vingança do espírito desencarnado em relação ao espírito encarnado, onde nós aprendemos esses pormenores lá na terceira revelação posteriormente. A primeira revelação com Moisés foi 1200 anos, mais ou menos, antes de Cristo. E a terceira revelação dos Espíritos, através da codificação de Kardec, foi aproximadamente 1900 anos, aproximadamente 2000 anos após Jesus Cristo. Então nós vemos que existe uma regularidade, e assim é necessário, porque se Jesus aqui ele já estava falando que era necessário restabelecer a reconciliação com Deus, porque os homens já haviam se perdido no seu comportamento, nas suas questões religiosas e espirituais, de Moisés até Jesus, e também era necessária essa reconciliação aqui com a doutrina espírita, a partir de 1857, porque realmente de Jesus até a reconciliação aqui com o Espiritismo,
muito já havia se perdido, muita interpretação equivocada dos ensinamentos de Jesus já havia sido feito, tudo para que os interesses dos poderosos, dos líderes inescrupulosos, pudessem serem satisfeitos através da dominação, através do poder, através dessa imposição da força, que nós vimos assim também durante a Idade Média, né? E depois, agora nós estamos restabelecendo essa conexão com o Pai, através da terceira revelação que nos foi dada. É muito interessante esses ensinamentos, porque nós vemos que com Jesus, o Deus que nos foi apresentado era um Deus amoroso, era um Deus que se preocupava com os seus filhos, era um Deus onde nós temos a oportunidade, através da oração e da prece, de nos vincularmos a Ele. Através da oração dominical, Jesus nos ensinou isso, a maneira como nós tínhamos que estabelecer essa conexão com Deus, considerando-o como Pai. E nessa condição de Pai, Ele não quer nosso mal. Todo aquele sofrimento, as dores que nós passamos, as dificuldades, a atual situação que toda a sociedade humana está passando agora, diante do sofrimento trazido por esse vírus, por essa pandemia, isso não significa que Deus está nos punindo, que está nos castigando por alguma coisa que fizemos. Não, Ele é Pai. O Pai não quer o sofrimento do seu filho. Mas nosso Pai estabeleceu leis divinas, que vigoram por todo o tempo e por toda a eternidade. E nós estamos sujeitos a essas leis. Uma dessas leis é a chamada lei de causa e efeito, lei de justiça, de amor e de caridade, que também vigora. Através da lei de causa e efeito, nós entendemos que todo sofrimento, mas também toda alegria, é consequência do nosso comportamento. Comportamento do passado recente ou de um passado remoto, de outras existências até. Então nós vemos que a justiça do Pai está presente em tudo. E é dessa maneira que as coisas se tornam mais fáceis da gente superar. As dificuldades ficam mais fáceis da gente entender por que elas ocorrem e por que nós estamos passando por dificuldades, uns com muito mais sofrimento do que outros. Diante disso, é só analisarmos os nossos sentimentos. Analisemos como nós estamos hoje. Ainda apresentamos sinais de muita agressividade, de muito inconformismo, nós ainda somos muito rebeldes. Imaginem nas reencarnações anteriores que nós já tivemos, como então que nós éramos, a brutalidade que carregávamos, os atos que nós praticamos no passado. Hoje ainda nós, quando vemos de repente, somos ainda levados a reagirmos a determinadas situações através do instinto, e isso sabemos que nos prejudica muito. Hoje nós temos que buscar, antes dessa reação truculenta ou nervosa de querermos ser melhor do que o outro, de já nos vingarmos em relação ao outro, esse instinto que nos leva ao nosso senso primitivo, antigo, nós temos que mudar. Precisamos fazer com que o nosso raciocínio esteja presente e que a gente não reaja diante dos acontecimentos da vida de maneira impensada. Dessa forma, nós estaremos nos esforçando para colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso foi o primeiro mandamento lá de Moisés. E ele trouxe um segundo: amar o próximo como a si mesmo. O que significa isso? De toda vez que nós formos falar alguma coisa ou nós formos agir em algum sentido, para que nos coloquemos no lugar do outro, para ver se nós não ficaríamos chateados, se nós não ficaríamos magoados com aquilo que nos fosse feito. É a chamada empatia.
Precisamos sempre nos colocar no lugar do outro, procurar sentir o que o outro está sentindo e dessa maneira pautar a nossa conduta, os nossos pensamentos e as nossas palavras para levar o conforto ao nosso próximo, compreendendo a situação de espíritos imortais em formação que ainda estamos. Aprendemos muito com Jesus e como é importante esse conhecimento para que tenhamos condições de melhorar o nosso comportamento, melhorar as nossas palavras e assim ir melhorando também as consequências daquilo que a gente faz. Então, não vamos colocar a culpa no nosso próximo, não vamos colocar a culpa numa entidade exterior de tudo aquilo que nós passamos, pois tudo é consequência do nosso comportamento, tudo é consequência daquilo que nós fizemos. Isso está na justiça de Deus. Quando nós compreendermos isso do fundo de nosso coração, nós vamos ter forças para superar qualquer dificuldade, sabendo que o Pai está nos amparando e que mesmo passando por dificuldades, Ele está do nosso lado. Envia mensageiros para nos ajudar. Sempre vai ter alguém do nosso lado a pegar na nossa mão e a nos dar um conselho. É Jesus, é Deus que está falando através do bom conselho que nós recebemos. Meus amigos, agradeço imensamente a mais essa oportunidade que tivemos de estarmos reunidos nesta manhã. Que as lições do Cristo, de nosso Mestre Jesus, esteja sempre em nossa intimidade. Assim seja.